Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna do quinto ano da Faculdade de Direito no Unisal, lá em Lorena, e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência como estudante da Faculdade de Direito. Eu queria esclarecer primeiro que eu ainda não advogo, porque não terminei a faculdade, porém, a OAB autoriza que o aluno do quinto ano, a partir do primeiro semestre do quinto ano, já faça o exame para que assim que ele colhe grau da faculdade, ele já possa retirar a sua carteirinha da OAB. Então foi isso que eu fiz. Eu prestei o exame da OAB em abril desse ano e a primeira fase, segunda fase, dia 10 de junho, eu consegui ser aprovada. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa questão do exame da OAB e tudo mais. Mas só esclarecendo inicialmente que eu ainda não me formei, ainda não posso atuar como advogada, porém eu fiz estágio com promotor, atualmente faço estágio com juiz e vou contar um pouco para vocês sobre essa experiência, tá bom? Bom, respondendo primeiramente a pergunta do Kaique, os honorários de um advogado mudam perante a perda em um tribunal? Bom, Kaique, muito prazer, obrigada pela pergunta. Na verdade, os honorários do advogado não mudam se ele vencer ou não a causa. O honorário é independente do sucesso da ação. Funciona assim: assim que o cliente procura o advogado propõe é, um contrato com o valor dos honorários. A OAB ela disponibiliza uma tabela que contém o valor mínimo que um advogado deve cobrar, dependendo de cada ação. E varia bastante, pode chegar até R$ 25.000, que é o piso mínimo para uma ação do Tribunal do Júri, que julga os crimes dolosos contra a vida. Então, os advogados que atuam em ações do Tribunal do Júri podem cobrar até 25, no mínimo, na verdade, pelo que a OAB estabelece, R$ 25.000 dos seus clientes. No caso, existe uma possibilidade que é a de honorários cota litis. É um termo em latim, no direito a gente utiliza bastante termo em latim, tá? Os honorários cota litis, eles funcionam dessa forma. O advogado propõe para o cliente, na assinatura do contrato, que o pagamento dos honorários vai ser condicionado ao sucesso da causa. Geralmente ele é utilizado, esse tipo de honorários cota-litis, eles são utilizados nas ações trabalhistas, porque aí funciona dessa forma. O advogado atua em todo o processo e quando o cliente vence a ação e recebe a indenização trabalhista e tudo mais, aí o advogado retira uma porcentagem para ele a título de honorários. Então, nesse caso, realmente fica condicionado ao sucesso da causa, mas não necessariamente. O Cotalites é bem uma exceção. Os advogados não, assim, é mais nessa área trabalhista mesmo, porque geralmente eles não gostam de utilizar esse tipo de contrato, porque não é uma garantia, afinal, se ele perder, ele não vai receber nada. Mas se ele ganhar, tudo bem que geralmente o valor é bem alto. As indenizações trabalhistas costumam ser no mínimo de R$ 20.000, a maioria delas. Então depende de cada advogado, mas via de regra, os honorários devem ser pagos antes do início da ação e após a sentença, tá bom? É a pergunta da Karine: qual a sua maior dificuldade enquanto cursava a faculdade? Bom, a dificuldade, eu acredito que seja mais a questão de se acostumar com essa rotina de estudos intensos, de muita leitura, enfim. Mas, na verdade, como eu vim já de uma escola que era bem puxada, eu não senti tanta dificuldade assim. Mas eu percebo isso dos meus colegas. Eu estudei o ensino médio em período integral na ETEC de Guaratinguetá, então eu já estava acostumado com uma rotina de estudos bem intensa. Mas meus colegas que faziam apenas o ensino médio na parte da manhã, que tinham uma vida mais tranquila, eles sentiram bastante dificuldade a partir do terceiro ano da faculdade. O primeiro e o segundo ainda deu para levar, assim, estudando só no dia da prova e tudo mais.
alguns levando uma DP ou outra, mas assim, o direito você tem que gostar mesmo da leitura. Ele exige bastante, vocês podem ver que aqui no meu quarto tem muitos livros e assim, você tem que gostar do que você tá fazendo, sabe? De aprender, de se interessar pelo que você tá lendo, porque aquilo vai fazer diferença para você no futuro. E ao longo dos 5 anos você aprende muitas coisas que vão ser necessárias lá na frente. Na OAB, por exemplo, caem matérias dos 5 anos da faculdade, desde o primeiro ano. Então você acaba tendo que rever tudo. Só que se você já fez uma boa faculdade, estudou bem durante esses 5 anos, se torna tudo muito mais fácil, tá bom? A maior dificuldade quando um advogado começa a trabalhar, né, respondendo a pergunta da Karine também, na verdade é a falta de clientes mesmo, essa questão de você conquistar seu espaço, tá bom? A maior dificuldade quando um advogado começa a trabalhar, né, respondendo a pergunta da Karine também, na verdade é a falta de clientes mesmo, essa questão de você conquistar seu espaço, tá bom? Bom, sobre as perguntas do Gabriel, Gelson e da Maria Eduarda. Quantos anos são de faculdade? Bom, gente, são 5 anos de faculdade, tá? Mas não se assustem porque passa super rápido. Eu comecei a faculdade em 2014, assim que eu saí do ensino médio. E assim, não me arrependo. Eu tenho aprendido muito ao longo desses 5 anos e realmente passa muito rápido e vale muito a pena. No caso de vocês, se já tiverem um interesse, uma predisposição pelo direito, é ideal já ir planejando realmente os seus estudos para o Enem, porque na Unisal eles oferecem geralmente no mínimo 10 vagas por ano para alunos bolsistas do ProUni. No meu caso, eu sou bolsista do ProUni. O que aconteceu? Eu fiz no terceiro ano do ensino médio, eu prestei o exame do Enem. Eu obtive uma nota de 820, mais ou menos. E aí eu me inscrevi no programa do ProUni para a Unisal no curso de Direito. E aí eu consegui a vaga em terceiro lugar. Como no ano que eu prestei foram 13 bolsas ofertadas, eu consegui a terceira bolsa. Então, é uma bolsa integral, eu nunca precisei pagar nada, nem matrícula, taxa de matrícula, nada. E o interessante do ProUni é que você não precisa nem fazer o vestibular da faculdade, porque no caso, na época, eu não tive condições de pagar o vestibular da Unisal, que era meio caro. E eu tinha prestado o vestibular da Unesp, que também era caro, então eu tive que optar. Eu não prestei o vestibular da Unisal, mas como eu passei pelo ProUni, então essas vagas são garantidas além das vagas de vestibular. Então eu não precisei fazer o vestibular, mas como eu fiz o Enem e tive uma nota para alcançar o ProUni, aí eu consegui. Na verdade, funciona assim: eles fazem uma média de acordo com os alunos que se inscreveram para aquele curso. Então, dentre os alunos que se inscreveram no ProUni para o curso de Direito do Unisal, a minha nota ficou em terceiro lugar. Então, por isso que eu consegui a bolsa, porque eram 13 bolsas ofertadas, tá? Então, só relembrando, são 5 anos de faculdade. Bom, respondendo a pergunta agora da Maria Eduarda sobre a especialização, se a gente, quando que faz essa escolha da especialização civil, criminal, trabalhista, então, Maria Eduarda, na verdade funciona assim. Quando você presta o exame da OAB, você já tem que escolher a disciplina que você quer fazer a segunda fase. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja nessa área que você vai atuar. A escolha da segunda fase da OAB é simplesmente a disciplina que você tem mais afinidade, mais facilidade, para você ir melhor na prova. No meu caso, eu sempre tive muito mais facilidade com o direito penal, que é da área criminal, desde o primeiro ano da faculdade. Então, por isso, eu escolhi para fazer a segunda fase da OAB a área de penal. Porém, quando eu pegar minha carteirinha de advogado, eu posso atuar em qualquer área, na área que eu quiser. Eu não preciso me especializar numa área, entendeu? Você tendo a carteirinha da OAB, você pode atuar na área que você quiser. Não, essa questão de especialização é simplesmente porque realmente o direito é um campo muito amplo. Então, normalmente um advogado é bom em uma área, duas áreas,
dificilmente ele vai ser muito bom em todas as áreas. Então, eles se especializam fazendo pós-graduação, mestrado, ou simplesmente por questão de experiência, tá bom? Mas essa questão de especialização mesmo não existe necessariamente. Você atua nas áreas que você quiser, tá bom? Pergunta da Maria Eduarda também de quantos casos um advogado consegue em um mês. Bom, tudo isso é muito relativo, porque um advogado no início de carreira, ele pode conseguir um caso por mês. E olha lá, depende da cidade que ele mora, da quantidade de advogados que tem na cidade que ele mora. Então, assim, é bem complicado o início, principalmente. Eu ainda não estou advogando, mas eu tenho um amigo recém-formado que ele fez estágio comigo, se formou ano passado, começou a advogar em fevereiro desse ano. E ele comentou que no começo foi bem difícil, ele tinha realmente um cliente por mês, mas agora ele já está começando a conseguir o campo dele. Ele abriu um escritório em Pinda junto com outro amigo, eles são sócios e eles estão advogando para empresas. Então as empresas acabam uma repassando para outra, eles fazem assessoria jurídica, são espécies de dicas jurídicas que eles dão para as empresas, tanto na área econômica, trabalhista, na área de tributos, impostos, enfim. Aí ele comentou que está melhorando agora por conta desse trabalho, dessa influência das empresas, certo? Mas é bem relativo, esse começo é bem complicado. Só que o advogado também tem a possibilidade de se inscrever no programa de assistência da OAB, que é um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Então, assim que o aluno se forma, ele pode estar se inscrevendo nessa assistência e aí ele é selecionado cada vez que uma pessoa que não tem condições de pagar advogado procura a OAB, procurando um advogado gratuito, a OAB pode estar nomeando esse advogado do convênio com a assistência e o advogado vai representar o cliente de graça, né, durante todo o processo, o cliente não vai pagar nada e ao final ele recebe do governo um valor fixo, que também é uma tabela expedida pela OAB, que é bem inferior, na verdade, a essa tabela que eu comentei anteriormente com vocês, são valores bem inferiores, mas alguns advogados gostam de fazer, principalmente no início, para pegar, assim, para que as pessoas conheçam o trabalho deles, para começar a ser conhecido, a pegar experiência. Então é interessante essa assistência no começo, tá? Mas o valor é recebido só ao final pelo governo. Dependendo da cidade, demora se tiver muitos advogados. Aqui em Roseira, que é onde eu moro, cidade pequena, normalmente um mês após a sentença, no máximo, já sai esse valor pro advogado na conta dele, tá? Um curso que vocês podem estar fazendo para saber se realmente vai ter vocação para o direito, vai se identificar com o direito, é o curso técnico jurídico, que, se eu não me engano, a ETEC João Gomes de Araújo em Pinda oferece esse curso, que ele tem 3 módulos de 6 meses, a duração total de 1 ano e meio. Algumas colegas minhas da faculdade fizeram esse curso e foi por conta dele que elas resolveram fazer a faculdade de Direito depois. Então eu indico para quem tá para entrar no ensino médio ou quem já está no ensino médio e tem interesse de conhecer a área, o técnico jurídico realmente ajuda muito. E por fim, só para esclarecer, eu fiz o exame da OAB. Embora eu não tivesse a intenção de advogar, eu prestei esse exame porque eu achava muito importante, sim, caso não desse certo de eu conseguir passar num concurso ainda esse ano, eu teria que advogar, sim. Então eu fiz por uma garantia. Se nada desse certo naquilo que eu queria, que é concurso, aí eu iria advogar. Como eu já fui aprovada num concurso que é o de escrevente do Tribunal de Justiça, eu não pretendo advogar no ano que vem, porque eu devo ser chamada para tomar posse em janeiro ou fevereiro nesse concurso. Então eu não vou advogar, até porque o Código de Ética da OAB, ele proíbe que pessoas que trabalham nos fóruns atuem como advogados, porque isso pode configurar captura de clientela, abuso de poder, assim, de influência, porque o advogado poderia
influenciar de alguma forma ali a atuação do juiz, ou captar clientela porque ele conhece o juiz, porque ele trabalha no fórum, isso não seria justo com os outros advogados. Então, por conta disso, a OAB proíbe, ela chama de atividade incompatível com a advocacia, a atividade jurídica, né, de funcionários que trabalham nos fóruns com os juízes ou no Ministério Público com os promotores de justiça. Então, independente se eu conseguir passar também nesse concurso que eu quero muito de analista de promotoria, que é no Ministério Público, auxiliar direto do promotor de justiça, eu também não vou poder advogar, certo? E por fim, eu só queria falar para vocês, né, que é um prazer estar respondendo a essas perguntas e dizer que se tem essa curiosidade, esse interesse pela área do direito, façam, porque é um ramo muito amplo. Depois, ao final da faculdade, você pode escolher várias áreas para atuar, tanto na área da advocacia, que você vai ter a área civil, a área de direito de família, você vai ter a área criminal, vai ter a área trabalhista, a área previdenciária, que é de aposentadoria, a área tributária, que trabalha com impostos, taxas, geralmente com empresas, tá? A área empresarial, que é assessoria direta aos empresários. E, enfim, é muito amplo mesmo. Tem a área administrativa, que é do direito administrativo. E geralmente isso é mais utilizado para advogados que trabalham em prefeituras, por exemplo. Eles atuam bem na área administrativa. Mas é um ramo muito amplo e vale muito a pena fazer, porque ao final você pode escolher ser advogado, você pode escolher ser delegado, promotor, juiz. Eu entrei na faculdade já sem muito interesse pela advocacia em si, eu sempre quis concurso público. Então, no primeiro ano até o segundo, assim, eu queria ser delegada de polícia, queria prestar o concurso para delegada. Depois, a partir do terceiro ano, que foi quando eu comecei a fazer estágio com o promotor de justiça aqui em Roseira, eu me apaixonei pelo trabalho do promotor e eu realmente soube que era aquilo que eu queria. Então eu escolhi isso para minha vida. Eu fiz estágio durante 2 anos, né? Na verdade, do terceiro até a metade do quinto ano, eu fiz o estágio com o promotor de justiça aqui em Roseira. Acabou meu contrato, porque o contrato de estágio pela lei pode durar apenas 2 anos. E aí o juiz aqui do Fórum de Roseira me convidou para estar fazendo estágio com ele. Então, atualmente eu faço estágio com o juiz. Mas entre o trabalho do juiz e do promotor, eu prefiro o trabalho do promotor, por ser mais dinâmico. As pessoas geralmente conhecem o trabalho do promotor apenas na questão criminal, que o promotor é o órgão acusatório, né? Ele que acusa o réu, que pede a condenação, na maioria das vezes. Porém, como o próprio nome diz, ele é promotor de justiça, ele está ali para zelar pelo real cumprimento da lei e a promoção da justiça. Então, o promotor, pela Constituição, ele é defensor do regime democrático de direito e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, que a Constituição chama. Então, ele é defensor do direito à saúde, do direito à vida, do direito à moradia. Aqui em Roseira, como é uma vara única, o promotor atua em todas as áreas. Então, durante o tempo que eu fiz estágio com ele, eu atuei na área criminal, em grande parte, mas também atuei na área civil, que o promotor ele participa de todos os processos que têm interesse de pessoa incapaz, que são as pessoas menores de 16 anos, relativamente incapazes, que são as entre 16 e 18 anos, e pessoas com deficiência. Então, o promotor participava bem desses processos, eu pude aprender muito com isso. E ele tem toda essa questão também do direito ambiental, a proteção ao meio ambiente, a proteção ao patrimônio público, notícias de corrupção na prefeitura. O promotor apurava tudo isso e promovia as ações competentes contra os responsáveis. Então, o Ministério Público assim é uma área muito ampla e eu gostei bastante. A área da infância e juventude também, tanto a área infracional, que é quando o adolescente pratica um crime, quanto
A área de proteção, que é quando a criança ou o adolescente estão em situação de risco, seja por abandono familiar, por maus tratos dos pais ou dos responsáveis, quando a criança é negada vaga em creche ou na própria escola, quando ela não tem acesso a cursos profissionalizantes, por exemplo, quando ela tem problemas psicológicos e o município não oferece esse tipo de atendimento gratuito que a Constituição garante, o promotor atua nessa área para estar garantindo para essas pessoas o direito delas. Então, eu acho muito nobre essa função. Eu gostei bastante de estar aprendendo o dia a dia do promotor e eu quero isso para minha vida. Já decidi, eu já prestei esse concurso jurídico para escrevente, mas passando no concurso de analista, eu vou atuar diretamente com um promotor e com 3 anos de experiência em qualquer desses 2 cargos, eu consigo prestar o concurso para promotor e fazer a prova e, se Deus quiser, passar de primeira, que é o que eu mais quero. Mas o trabalho do juiz também é muito bom. O juiz sentencia, né? Ele decide os casos e também é muito importante, né? Ele conhecer o direito para aplicar de forma justa ao caso concreto. E é talvez a parte mais difícil da profissão como juiz, e acho que é por isso que eu não escolheria. Mas não deixa de ser também uma profissão muito nobre, muito respeitada e que exige muito conhecimento, mas que vale muito a pena. Tchau, tchau, gente.